eu sou Diane Arraes. Seja bem-vindo a mais um episódio de Escolhas. Hoje nós vamos falar sobre 100 dias. 100 dias de escolhas que mudam a vida não só de quem está fazendo essas escolhas, mas mudam a vida de toda uma cidade. Com muito prazer, vem comigo hoje, a gente vai falar com o Gutinho, nosso prefeito de Areal. Gente, dia de muita novidade. Estúdio Zion novinho, vocês estão vendo, iluminação nova, um estúdio lindo, preparado com muito carinho para vocês. Agradecimento especial ao André, ao Ricardo, nossos amigos que têm feito aí um trabalho magnífico na nossa cidade para toda a nossa região. E por falar em beleza, a gente não pode esquecer também de agradecer ao nosso patrocinador, Maria Prado Beauty, que tem embelezado as mulheres da nossa cidade, tem trazido serviço com qualidade, mas também serviço muito humanizado, com muito afeto. Onde você chega lá, você tem serviço express, você tem serviço que você pode também levar um tempo, fazer uma massagem relaxante e sair de lá belíssima para todo e qualquer compromisso. E hoje, o nosso compromisso, falando em compromisso, nosso compromisso é muito especial. A gente está aqui e eu vou repetir porque além de gestor e trabalhando juntos, né, pelo nosso estado, eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo. A gente está falando aqui hoje com um dos melhores prefeitos do estado do Rio de Janeiro. Faço isso sem nenhuma ressalva, falo porque acompanho o trabalho, acompanho os projetos de perto. Então, gente, com muito prazer, vamos falar da nossa linda cidade de Areal com o nosso prefeito Gutinho. Gutinho, seja muito bem-vindo ao Escolhas. Obrigado, Diane. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, pelo carinho de sempre, pela amizade. Uma alegria poder compartilhar um pouquinho desses 100 dias, do primeiro mandato, do aniversário de Areal, do que a gente tem pela frente e do que a gente espera para Areal. Obrigado pelo carinho e pelo convite. É isso, né, prefeito? A gente está em semana de festa, né? Areal fazendo aniversário, muita coisa boa para contar. A gente vai ter um tempo para essa conversa. Mas antes, Gutinho, eu queria falar um pouquinho sobre essa figura e aí eu vou repetir, sem nenhum problema, sem nenhum ciúme do entorno, né, de todos os nossos queridíssimos prefeitos, alguns que estão chegando agora de primeiro mandato, outros reeleitos também nas cidades vizinhas, mas a gente está falando de uma cidade que, sem dúvida nenhuma, no estado do Rio de Janeiro, ela ganha um protagonismo através da gestão do Gutinho. Mas quem é o Gutinho, para além desse gestor, para além dessa carreira política que a gente vai falar? Quem é o Gutinho filho? Quem é o Gutinho irmão? Que eu já tive o prazer de conhecer. É difícil dissociar esse Gutinho. Mas conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu brinco sempre, né? Eu acho que a minha história se confunde com a cidade. Eu sou o filho ali da cidade. É uma cidade jovem, né? Tá completando 33 anos de emancipação. Eu fiz 35 anos agora no último dia 30. Então, eu fui nascido e criado ali. Na verdade, eu brinco que eu só saí de Areal para nascer e para estudar. Então, nasci em Vassouras e fiz faculdade ali em Petrópolis. Mas a minha vida inteira foi ali em Areal. Minha mãe, minha família, né, a minha irmã. Minha mãe é vendedora de moto mais antiga ali da região, né? Cresceu vendo minha mãe vendendo moto. E uma figura muito popular. Isso me ensinou muito a lidar com o povo, com o público. Eu cresci dentro da loja, minha mãe tinha stand de moto na praça. Então, isso foi me levando muito para a rua, para essas diferentes camadas de uma cidade, considerando ali toda a clientela que minha mãe fez nesses mais de 20 anos de carreira. E isso pra gente, parece que eu falo sempre assim, que a vida me preparou um pouco para esse lugar hoje, que eu estaria ali. A gente que é nascido e criado em Areal, eu sempre ouvia, meus amigos são muitos frutos disso, que para estudar e para trabalhar você tinha que sair de Areal. Eu falo isso como, parecia que era uma sentença, uma coisa ruim de se dizer de uma cidade, né? Então eu sempre quis reverter essa... Isso nunca fez muito sentido na minha cabeça. Eu sempre achei que Areal podia mais. Foi o meu slogan de campanha de prefeito. Então quando eu venho candidato a vereador, eu já tinha uma base ali, eu estava me formando biólogo, de trabalhar em INEA, trabalhar em SESC. E nesses lugares onde eu estava trabalhando, eu sempre via, muito inquieto igual você, eu via as coisas legais, eu falava, vou levar isso aqui para a escola, vou levar isso aqui para minha cidade. Então a gente começou a coleta seletiva da cidade, projeto em escolas, e aquilo foi me levando, as pessoas falaram, por que você não vem candidato a vereador?
Em 2016 eu saí candidato e tive a maior votação da história da cidade, na minha primeira eleição. Então já nasceu grande o sonho. A primeira vez já foi bem grande. Já foi bem reconhecido. Isso aumenta a responsabilidade, obviamente, que já se criou uma expectativa ali. Nossa, é uma votação significativa. Foi também o vereador mais novo da história de Areal ou não? Tem um antecessor na origem da cidade, na primeira década de emancipação, que não dá pra ganhar todas, né? Não dá. A gente ganha muitas, né? Todas não. Mas foi isso. E eu acho que a gente fez um mandato construtivo, um mandato ali transparente e colaborativo para a cidade. Sempre lutamos muito, vereador. Você acompanhou com a gente lá as casas populares, a nossa luta em torno de várias pautas que eram sensíveis e muito caras ali para a população. E eu pensei naquele momento que, de coração aberto, eu falei comigo mesmo e com Deus, né, Diana? Eu falei, olha, eu prefiro perder uma eleição para prefeito do que ganhar para vereador de novo. Eu achava que Areal podia mais, que eu queria. E aí o executivo que tem esse papel. O legislativo acaba sendo muito limitado. Eu falei, bom, vou ser candidato a prefeito e seja o que Deus quiser. E aí Deus quis e a gente está nessa luta até hoje aí, continuando esse sonho. O executivo traz A gente no legislativo, a gente tem um sonho. E o executivo nos permite realizar esses sonhos através das ações. Ele tem uma concretude, né? Possibilidade muito maior. A possibilidade de entrega, ela é muito fascinante para quem é apaixonado por política pública. E é importante, você tem que ter gente boa nos dois, obviamente, no equilíbrio dos poderes e tudo mais. Mas é perfil, né? Eu acho que eu não te imagino no legislativo. Eu sou muito executiva. A gente quer botar a mão na massa, a gente quer entregar, ir atrás, resolver. Então é perfil e eu sei que o meu perfil é executivo. E aí, Gutinho, você vem de uma história aí de vereador da cidade, um vereador muito querido, que eu acho que se alguém me pergunta assim no estado, né, com os prefeitos que eu tenho contato, qual é a marca do Gutinho? É a marca olho no olho. Eu acho que a gente vai perdendo, às vezes, a essência, talvez com poder, talvez com excesso de trabalho, excesso de demandas e problemas, porque toda administração pública traz muitos problemas, muito cansaço. Mas o Gutinho, vereador, o Gutinho já prefeito, no segundo mandato, você não perde essa característica do olho no olho. A gente fez algumas entregas em Areal, enquanto sub de habitação, junto com o nosso secretário Bruno Dauaire. A gente reparou uma dívida histórica na cidade com aquelas habitações da tragédia. E você conhecia e você conhece todos os moradores por nome, às vezes sobrenome. E você liga para o meu telefone, e isso eu falo, para falar assim... Dá uma ajuda lá, tem uma família que está precisando muito, acho que ela está passando por um problema, acho que ela não conseguiu fazer o recadastramento. Não é uma ligação normal de você receber de um prefeito, Gutinho. É uma característica da sua família, é uma característica do Gutinho. Di, eu acho assim, como eu falei, assim, a gente é nascido e criado lá. Minha mãe é uma mãe solteira. Criou eu e minha irmã com muita dificuldade. Eu morei em 6 bairros da cidade porque minha mãe não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Então você viu que naquele dia de entregar as casas populares eu chorava mais do que qualquer um que ganhou ali, né? A gente ficou emocionado de ver. E na política, eu sempre tive isso, assim, pra mim, pessoalmente, a gente tem que ter, eu falo isso, cobro muito da equipe lá, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso na política tem que ser verdade, de ter empatia, de sentar na cadeira ali e pensar que você podia estar do outro lado do balcão e eventualmente vai estar. Esses dias eu falei no aniversário da cidade, agora 1 ano atrás, está fazendo 1 ano, eu mencionei isso, um dos primeiros prefeitos da cidade ajudou a minha mãe, quando ela estava separando e tal, muito jovem, e eu falei isso assim, aquele cara, no momento que ele estava na cadeira, olhando talvez a mãe com 2 filhos, ele nunca imaginou que aquele garoto um dia fosse o prefeito da cidade. Então como que a vida dá volta? Essa é a responsabilidade que a gente tem enquanto está na cadeira, de se colocar no lugar do outro e de imaginar que amanhã eu posso estar precisando de alguém que hoje eu estou ajudando. Eu acho que esse é o segredo da vida, é a essência. E de imaginar também que você falou assim, a tal da mosca azul sempre foi uma preocupação pra mim, né? Isso é tudo tão passageiro. Então, a gente já viu o final de tantas figuras políticas com prestígio, com tudo nesse estado, nesse país e por aí vai. Então a gente tá aqui, é momentâneo, é passageiro, ciente da responsabilidade que a gente tem e de agradecer a Deus de poder fazer, de poder entregar com um secretário maravilhoso que você trabalha, né? Eu quero mandar um abraço pro Bruno, de estar fazendo tanta gente feliz, isso é o que mais motiva, é o que mais dá o brilho no olho e a força de continuar, apesar de todas as dificuldades, de tudo que a gente encontra no caminho, né? Porque tem muita coisa ruim na política, infelizmente ainda a gente sabe que tem, mas a possibilidade de você entregar, de você ver 153 famílias realizar um sonho depois de uma década ali de tragédia,
é algo que nos motiva a ir além e fala, bom, a gente agora vamos pro próximo desafio, vamos fazer mais, né? É isso. E é por isso que não teve jeito, né? A reeleição, a pergunta estava até moldada para perguntar assim, por que a reeleição? Mas eu acho que assim, não tinha como não ter a reeleição do Gutinho, né? Foi tanta coisa pavimentada ao longo dos 4 anos, por isso que antes um pouco da gente falar dos 100 dias de gestão, eu queria falar um pouco do que pavimentou, do que foi possível ser pavimentado, e aí pavimentado também, isso, né? No sentido mesmo. literal e no sentido figurado mesmo, de tudo que você conseguiu construir ao longo de 4 anos. Sei que não foi fácil, até que você conseguisse se estabelecer, conseguisse criar uma hegemonia ali junto com o legislativo, e você conseguisse... Não é uma cidade que tem muitos recursos, muita arrecadação. Então, conta um pouquinho desses primeiros 4 anos que fizeram a população escolher você a continuar. E escolher com louvor, também com a maior votação da história de Areal. Eu acho que a gente pegou ali uma cidade, eu falo isso também muito lá, muito abandonada. A Areal viveu uma década, pelo menos uma era de abandono. A gente pegou uma cidade que as maiores estruturas físicas da cidade estavam abandonadas há 10, 20, até 30 anos. Você viu lá, a maior estação de trem da cidade tinha árvore dentro. As casas populares eram desde 2011, espera aquele abandono todo no entorno ali. O maior colégio privado da cidade, da rede Senec, atrás da prefeitura, era um prédio com laudo para ser demolido. Hoje é um centro de formação. Graças a Deus, o hospital da cidade estava, assim, também a última placa do primeiro andar, um hospital de 3 andares com reforma, estava desde a época que o meu vice era o prefeito da cidade. Tinha mais de 10 anos que não via lá uma obra. Graças a Deus e ao nosso secretário Bruno, ao nosso governador Cláudio, a gente conseguiu, com parcerias com governos estaduais, federais, indo atrás e buscando, colocar todas essas estruturas de pé. Resgatamos isso tudo, pavimentamos ali, como você falou, muita dignidade nos bairros. É importante o gestor, acho que, conseguir pensar macro e pensar também o bairro. Então a gente trouxe a identidade para Areal. Gente concordou, gente discordou, mas Areal hoje é a capital da uva, reconhecido com uma série de investimentos e investidores que estão gerando emprego, mudando a história, mas também aquele olhar de fazer a praça do bairro, de asfaltar aquele bairro. A gente conseguiu chegar em muitos bairros que esperavam espaços de lazer por décadas ali também. Regularização fundiária. A gente jogou nas 11, procuramos. E tem hoje uma cidade que se prepara, acho que, para o futuro, para avançar agora na grande vocação que se criou, que são os investimentos ali das vinícolas, dos projetos de condomínio, desenvolvimento urbano. E a gente olha isso de uma maneira assim, muito otimista. Acho que a gente está criando um roteiro que, modéstia à parte, não existe no Brasil, sabe? E a gente fica feliz com essa perspectiva futura do que a Areal ainda vai alcançar, porque... Eu disse aqui, a Areal pode mais, era o nosso slogan de campanha. Eu sonhei, sempre acreditei que a minha cidade podia mais desde o início. Mas eu digo hoje, com tudo que a gente já alcançou e com o que se projeta para o futuro, acho que nem o mais otimista dos arealenses um dia sonhou, porque o sonho cresceu. A projeção de Areal hoje no estado, Gutinho, muito legal, trazida na sua gestão, a gente brinca, quando a gente vai discutir política pública e falar de recurso, o Gutinho sempre tem um slogan, falar para vocês de Areal, porque ele é um articulador nato, né? E aí ele fala assim, gente, é a primeira letra do alfabeto, primeiro pensa em mim, lembra que vai em ordem alfabética. E sempre tem um motivador, uma brincadeira ali, onde a gente anda pelo estado, Gutinho. E eu sou muito prova disso. Não tem ninguém que fale assim, não vou fazer por Areal. Não, eu não vou atender o Gutinho. Você é uma figura muito querida, né? Em todo o estado, você circula muito bem. E com essa sua relação de mediação, de ser muito acolhedor quando recebe os gestores, você tem trazido muita coisa para Areal. Essa sua capacidade de articulação, isso já nasceu com você? Isso foi aprendido? Eu tava comentando, tá no início aqui, Diane, assim, eu cresci com venda, né? Minha mãe ali, eu aprendi a vender moto muito cedo. Quando eu fui para a área ambiental, fui fazer biologia na faculdade, ainda na faculdade, eu comecei a dar palestra nas próprias faculdades e escolas. Então, fiz parte de uma ordem de jovens, cantei em coral desde os 10 anos. Então, acho que são várias coisas que foram me modulando. Gente, alguém deve ter esses vídeos aí guardados para poder botar na internet. Foto tem. Principalmente da época Gutinho do coral. Canta bem? Não mais. Eu aprendi a falar em público e desaprendi a cantar. Agora, eu acho que assim, a vida vai moldando a gente, né? Vai preparando a gente para os desafios. E isso foi, acho que me moldando para as relações, para entender isso. E tem uma coisa, Diane, que...
aquela coisa de falar, acho que é verdade, hoje com transparência, de ter o brilho no olho pela causa. Eu sempre achei que se eu fosse, obviamente, pela ótica eleitoral do voto, Ariel não tem voto, não tem tamanho, eu nunca ia conseguir o recurso. Então a minha vontade, quando eu sento lá com o Bruno, contigo, é fazer que o olho de vocês também brilhem por Areal, pela causa, por aquele projeto, por aquele bairro, por aquela história que a gente está defendendo, aquela causa ali. E eu acho que a gente tem sido, sim, vitorioso, mas é a colheita da vida, né? A gente, quando planta bem, quando faz bem feito, a gente, obviamente, que erra, claro, mas também aprendendo a pedir desculpa, reconhecer. É isso. Acho que é natural que a gente consiga construir, e sorte a nossa. E de Areal, principalmente, encontrar pessoas como você, como nosso secretário Bruno, que eu quero mandar um grande abraço. De tanta coisa boa que vocês têm feito, não só por Areal, mas pro Estado. A gente fica feliz de ver que tem também gente boa na política ainda, trabalhando e lutando com fé. Tem gente, eu acho que gente boa se atrai e a gente consegue, de fato, atrair aí bons projetos, visão institucional que, de fato, vá ao encontro do que a população precisa, né? Porque, às vezes, tem muita coisa que a gente quer fazer e eu imagino que os desafios da gestão para uma cidade como Areal, seja muita coisa você quer fazer, mas do que a cidade precisa, né? Não é só o seu desejo, às vezes, de empreender ali projetos e programas, mas de atender toda a população. E aí você está falando desde os empresários, e aí que você tem que compor todo aquele centro da cidade, a infraestrutura que você precisa, até a população mais vulnerável que necessita de projetos habitacionais, projetos sociais. Areal também tem um histórico de ter muita referência na assistência social, da prestação de um serviço muito humano, né? Os serviços na assistência funcionam muito bem. E aí não tem jeito, aí eu puxo sardinha mesmo, porque a gente tem gente boa na cidade, né? Hoje a secretaria, né, com outro secretário de assistência, mas mantendo, né, a mesma linha aí do que tinha. Mas você tem um presidente da Câmara, né, que é muito o Álvaro, parceiro. Que é muito parceiro, que foi secretário de assistência e também pavimentou muito a área social, esse terreno social de Areal. Sem dúvida. Não dá pra gente, é o que eu estava falando anteriormente também, assim, pensar o macro e não pensar o micro, né? Pensar os grandes investidores, os grandes investimentos que vão gerar emprego, renda, mas também pensar pessoal que está na vulnerabilidade social, que para alcançar, para ascender, que pode viver essa cidade e deve ser ali a nossa principal meta. Eu sempre falo nessas reuniões de secretário, principalmente com o pessoal da saúde e da assistência, que são duas áreas que as pessoas não vão passear. O cara pode passear na educação, passear lá no meio ambiente, em outras secretarias. Mas verdade. Na saúde e na assistência é onde mais dói. Então tem que ter essa capacidade mesmo de se colocar no lugar do outro. A gente tem essa diretriz, esse norte ali. E tem uma equipe maravilhosa. Graças a Deus, nossos assistentes, colaboradores, todos ali, você conhece a turma toda, fazem com gosto. Assim, todos os eventos, todas as ações, todos os projetos de políticas públicas têm sido muito bem referenciados e ancorados por esse time que executa lá na ponta o que a gente sonha para Areal. E a gente tem, né? Areal, a gente pensa numa cidade com relação ao número de habitantes, é uma cidade pequena, sim, mas que ela consegue fazer referência em todo o seu entorno. Tanto dos grandes projetos, quanto dos pequenos projetos na assistência. Eu tenho muito carinho pela cidade de São José do Vale do Rio Preto. O prefeito vai estar aqui com a gente também, falando de 100 dias de gestão. Vereadoras queridas, né, que em São José. E, assim, que vão lá e fazem intercâmbio com a Areal, né, frequentam o Baile do Idoso. Isso. E vocês fazem atividades, vocês conseguem promover essa junção, essa integração tão necessária para a nossa região, que eu ouso dizer, né? Porque Areal é Centro-Sul. Mas ele é Centro-Sul e Serrano. Pera Serrana. Eu acho que tem mais cara de Serrana do que de Centro-Sul. A gente está exatamente no meio, né? Entre as duas regiões. O que pra gente é ótimo, de certa maneira, porque acaba a gente referenciando ali os distritos de São José, de Três Rios, de Paraíba do Sul, aqui de Petrópolis também, que acaba frequentando mais Areal do que suas próprias cidades, porque estão mais perto ali, estão frequentando o nosso comércio. A população flutuante de Areal, ela quase que dobra durante a semana, principalmente aos finais de semana também, com todo o veraneio que existe ali de condomínio. Então é um intercâmbio muito legal e muito rico essa troca pra gente também. A gente fica muito feliz de acolher, de receber, né? A gente tem uma parceria muito legal com as cidades vizinhas também. Eu queria falar um pouco, Gutinho, bater um papo sobre a vocação de Areal.
Quando a gente pensa na vocação, a gente tem uma Areal. Antes de todos esses investimentos chegando, que eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Hoje, capital da uva. E nesses 100 dias de gestão, a gente vai falar de outras projeções aí que temos para a Areal. Mas enquanto capital da uva, com todos esses investimentos que chegaram, você acredita que a vocação de Areal mudou ou potencializou? Eu acho que ela mudou e se descobriu na questão da uva. Eu digo isso também, assim, tenho hoje dado palestra pelo Sebrae para vários outros municípios e lugares, instituições, que a gente conseguiu trazer uma identidade que se discutiu há 30 anos, desde que se fundou. As pessoas que fundaram a cidade, muitas delas estão vivas até hoje lá. Cidade jovem, então o cara que fez o hino, o brasão da cidade. E essa discussão, a Areal vai ser indústria igual 3Gs ou vai ser turismo igual Petrópolis? Várias vezes, várias iniciativas foram iniciadas e não concretizaram. A Areal tentou fazer condomínio industrial, tentou fazer várias coisas ali ao longo dessas 3 décadas que não efetivou de fato. A sorte nossa, 2 grupos, 2 famílias diferentes, investimentos ali, o pessoal aqui, a família Lloyd de Petrópolis, e o pessoal lá da região dos Lagos de Búzios, hoteleiros, começaram 2 vinícolas. A Vila Italiana, que está muito famosa, e a Vinícola Arouca, que é no bairro de Vila Dantas, que está agora inaugurando esse ano, depois de 5 anos de projeto, um projeto muito bonito, muito bacana também. E com essas 2 vinícolas, a gente conseguiu pensar ali, naquele momento, fazer um levantamento, de ver que a Areal já era o município com o maior número de pés de uva plantado. Eu até sempre brinco, falo, a gente não tinha no estado grandes plantações de uva. Você tinha a vinícola em Confidência, a primeira do Rio ali em Paraíba do Sul, mas aquilo já conferiu a Areal esse título. A gente vamos trabalhar a cidade da uva, capital da uva, e aí 2 trabalhos foram feitos nesses 4 anos para trás agora, de convencer grandes investidores que já estavam às vezes com casa, com condomínio na cidade, a fazer também sua vinícola, abrir com um hotel, restaurante. E isso é um barato, porque entra um Roberto Medina, criador do maior festival de música do mundo, um cara que não bebe, não é de beber vinho, mas entra pelo projeto turístico, de acreditar na cidade, no projeto turístico, fazendo a vinícola ali de 3 andares, um projeto que vai ainda mais revolucionar. E é um nome que já traz todo muito um holofote, investimento, holofote. Virou um embaixador da história. Hoje ele vai pedir o governador obra para Areal, então ajuda a cidade. Olha que esse bacana. desenvolvimento também traz uma série de outras coisas. A gente inaugurou o quartel de bombeiro, a gente trouxe uma série de investimentos. Agora estamos lançando no aniversário de Areal, né? Esse é o maior presente. Eu tenho alegria com vocês, com toda essa ajuda. A gente conseguiu fazer as maiores obras da história de Areal. Seja a estação de trem, o cinema da cidade, o centro de formação, as casas populares, o hospital. São as maiores obras da história de Areal. E agora a gente está batendo nosso próprio recorde. Nós estamos lançando uma Vila Olímpica com um investimento que ultrapassa, são 12 milhões de reais. Que a cidade nunca teve, pista de skate, quadra, ginástico. Então a gente vai ter ali uma série de atividades já para garotada, para criançada que sempre sonhou. Isso é pelo capital da uva. É o título que hoje referencia na política Areal ser reconhecido, também no meio privado, na iniciativa privada. E com essas vinícolas, a gente já vê o sucesso do Burgo ali com uma pizzaria, agora a Vinícola Arouca, tem no entorno de Areal, até ali bem posta, divisa com Paraíba do Sul, cada empreendimento mais fantástico que o outro. São investimentos que ultrapassam aí 30, 40 milhões de reais, que vão gerar emprego assim que a gente nunca sonhou, né? São restaurantes, são hotéis, são grupos de investidores chegando, e isso que a gente quer consolidar nesse segundo mandato, num projeto ainda particular depois de Capital da Uva, que é o projeto de Cidade das Nações, o mesmo. Aí agora a gente já está nos 100 dias de gestão. Porque é muito trabalho, gente, e isso tem uma fusão, né? Não tem jeito. É um projeto de continuidade, mas que tem futuros diferentes também. E que se complementam, né? Eu brinco que é um roteiro dentro do roteiro das vinícolas. Porque a gente olha, o Capital da Uva, eu falo isso, até brinco com o governador e tudo. Eu acho que a gente estava fazendo uma coisa muito única aqui no Rio, na Serra do Rio. Um polozinho de vinícolas, acho lindo isso, uma história muito bacana, que dá muito orgulho pra gente. Agora, o que a gente está pensando de Cidade das Nações e já está desenhado, já está acontecendo, é uma coisa única no Brasil. Porque o mesmo grupo que fez a Vila Italiana lança esse ano uma vila francesa. Hoje tem 3 vilas portuguesas já em desenvolvimento em Areal. Nossa, que bacana. E uma vila espanhola também. Isso já está acontecendo, são investidores que compraram área, já estão desenvolvendo, terminando seus projetos, licenciando, fazendo a infraestrutura. Muitos desses projetos têm condomínios agregados. E aí é uma indústria, porque é o IPTU que hoje começa a ser pago na cidade, que possibilita você trocar a lâmpada do poste no bairro ali, fazer a praça, reformar o posto de saúde, a escola.
porque eram áreas paradas, áreas sem vocações, eram pasto, eram áreas que só paga INCRA ali, não paga nem imposto para a cidade e que começa a gerar ali uma cadeia de valor agregado muito grande. E o projeto de Cidade das Nações, quando você olha o sucesso da Vila Italiana, você imaginar uma vila francesa, uma vila portuguesa, numa cidadezinha, você vai conhecer a Europa numa cidade igual a Areal. Isso não tem no Brasil. Eu acho que a gente está falando aí de um roteiro que vai explodir, já tem muita gente interessada, a gente tem participado de grandes eventos. Eu participei agora na semana passada do maior evento da hotelaria para América Latina, ali no Farmon, no Rio, né, no Grande Hotel. E tô indo para São Paulo também, nos maiores eventos do Brasil de hotelaria, já buscando também as grandes marcas de hotéis mundiais estão interessadas. Esse final de semana a gente estava com o diretor da Rede Accor lá. Então a gente, todo sábado, domingo, a gente trabalha quase que 7 dias por semana. Não tem férias, não tem feriado e não tem final de semana, né, pro Gutinho? Não tem. E eu fico muito feliz, a gente nem divulga isso, mas é natural nosso, todo sábado, domingo, grupos visitando. Porque foi o que fez saltar a região de Areal hoje, saltar de 2 vinícolas no primeiro ano para 16, né, em 4 anos. Então a gente fica muito, muito feliz de ver que as pessoas estão acreditando que isso está virando verdade, os vinhos já estão ganhando prêmio, quem começou com uma vinícola já está ampliando. E quando você olha, você fala assim, a gente está condenado ao sucesso, e agora é organizar o desenvolvimento seja sustentável, seja seguro, né, e seja em plenitude para a cidade, para que a cidade usufrua o máximo possível disso, os empregos sejam ali da mão de obra local. Então, por isso a formação que a gente tem feito lá no nosso CEAFET, tudo isso agrega muito para a cidade. Você tem um grande centro de formação e era exatamente nesse ponto que eu ia tocar. O povo arealense é um povo muito acolhedor. Né? Por isso, muito feliz essa semana recebendo o título de cidadã arealense. Muito mérito, né? Honra para Areal. Muito feliz porque é um povo acolhedor, é um povo humano, é um povo que celebra cada conquista da cidade e que tem orgulho de dizer que é arealense. Isso é muito bacana, né? Às vezes com tantas administrações ruins que muitas cidades passam no Brasil, né? Não só no Rio de Janeiro. A pessoa às vezes tem vergonha de dizer de onde vem, né? Por que sou dali. As pessoas têm o prazer de dizer que são de Areal. Essa transformação, esse orgulho é muito bacana. Mas você sabe que isso é uma coisa também que eu brinco sempre, Odi, que a galera, minha geração, não precisa ir longe, quando ia pra Cabo Frio, ia pra praia, eu saía da cidade, falava que morava em Petrópolis, porque ninguém conhecia Areal, ninguém falava de Areal. E se você falasse pra fora, às vezes as pessoas perguntavam, mas é Minas Gerais? Onde fica isso? As pessoas nem sabiam onde ficava direito Areal. E aí você vê o reconhecimento, essas figuras notáveis hoje querendo investir em Areal, falando de Areal. É pra gente motivo de muito orgulho. Eu tenho muito orgulho dessa história que a gente está construindo em Areal, com esses 33 anos a gente completando hoje ali na cidade e olhando o futuro para as próximas 3 décadas. Eu acho que nem a gente consegue imaginar onde a gente vai estar. Em 2021, no primeiro ano, eu fiz um filme institucional da cidade, não tinha 10% dessas vinícolas. Tava o Roberto Medina, o pessoal da Vila Italiana, não tinha 10% do que já tem hoje acontecendo. E eu disse, esse filme é bom que está imortalizado. Que o nosso sonho era... Eu acho que eu sonhei alto demais. Mas eu falo sempre isso. Que bom. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Eu dizia que a gente... que Areal, com esses investimentos todos, com todos esses projetos que já estavam acontecendo, naquele primeiro ano, que a gente ia disputar na próxima década com os destinos turísticos mais concorridos do Brasil. E aí depois, no segundo ano, quando eu olhei, quando eu vi tipo conta, eu falei, eu acho que eu exagerei um pouquinho. Mas hoje, olhando, eu acho que o céu é o limite. É isso. A quantidade de projetos grandiosos que estão sendo feitos. A gente ter de 2 vinícolas para 16, com hotéis, restaurantes, vinícolas de 3, 4 andares, né? São vinícolas aí que vão competir com as melhores vinícolas do continente. A gente está falando de roteiros turísticos maravilhosos, muita cultura, né? Principalmente com essa coisa abrindo aí para as vilas das nações. Então, assim, é muita cultura agregada. A gente está falando em Areal de uma excelente gastronomia, né? Eu vou fazer um jabá aqui. E jabá de graça mesmo, gente. Porque aquilo que é bom a gente faz jabá mesmo. Não foi combinado, não. Não foi combinado nada. Não conheço nem o dono da fábrica. Mas assim, não tem como você ir em Areal e não sair de lá com um quindim. Um quindim latado que a gente tem lá na cidade, uma fábrica. Que é único, né? Só tem em Areal.
Aquele quindim só tem Areal. E onde eu vou, eu faço propaganda, porque assim, pro Natal, a gente sempre vai em Areal para trazer os quindins. É o quindim com amêndoa. Gente, enlatado, maravilhoso. Você abre um quindim delicioso. A gente tem uma boa gastronomia. A gente vai pro Borgo, né? A gente come aquela pizza maravilhosa. A gente tem um dos mais bonitos pôr do sol em Areal. Então, até na disputa de pôr do sol, a gente tá bem na fita. Areal também tá bem e tá sendo muito divulgado. A gente tem um circuito que a gente fez o primeiro circuito turístico da cidade não fala de vinícola. A gente lançou agora, vai lançar no meio do ano o circuito das vinícolas, que muitas estão abrindo as portas esse ano. Mas o primeiro circuito, Encantos de Areal, ele fala principalmente sobre o que já existia na cidade. Você tem a primeira cerveja sem glúten, como você falou, você tem o quindim, você tem a padaria, a cavalgada ali, você tem uma série de ativos. Nossa, tem uma rosca numa padaria lá. A fornalha. Nossa, que maravilhosa, rosca maravilhosa. A gente vai para Areal, a gente come aberto. É isso, e come bem, e é isso que a gente quer pro morador, pro turista, fortalecer toda essa cadeia produtiva para que o cara que estiver hospedado na Vila Italiana, na Francesa, ele saiba ali naquele roteiro, ele sabe que ele tem para a cidade. E isso vai gerando um valor agregado imenso para a cidade. Porque ele corta o cabelo, ele passa no comércio, ele compra. Isso a gente já ouve relato dos próprios comerciantes no centro da cidade. E quando a gente vê o fortalecimento da economia, geração de emprego mesmo ali na veia, a gente vê que a gente está no caminho certo e que é esse caminho que a gente tem que seguir. Aí eu estava falando que o povo o arealense, né, ele é muito acolhedor, muito humano. E você está com um centro de formação lá, lindo, né? Que era um prédio condenado e hoje virou um centro de formação, né? Essa história mudando para melhor, isso alegra quem ama política pública. Mas a população está sendo capacitada para receber esse turista? Como que está sendo essa formação lá? Sem dúvida. A gente está trabalhando agora, até falar em primeira mão, aniversário de Areal, e é sonho, mas eu acho que vai acontecer. A gente mandou essa semana a documentação para Brasília de conseguir trazer ainda um Instituto Técnico Federal, com graduação, pós-graduação IF para Areal. Nossa! Então a gente está ali, a gente atira para todo lado e trabalha muito. Então a gente fez todo o projeto, todo o enquadramento, todo o levantamento de dados que eram necessários e viemos essa semana e estamos orando a Deus aí que vai dar tudo certo. Mas o Ciafet, quando a gente inaugurou ele no primeiro ano, com parte da estrutura funcionando já com as salas de aula, depois a gente foi ali e reformou aquilo tudo, a gente colocou ali 6 instituições de ensino. Então eu tenho FATEC, FRJ, UERJ, eu já formei pós-graduação em turismo lá na cidade. Tem uma vocação muito grande já trabalhando dentro desses cursos que a gente já traz de acordo com a demanda não só das vinícolas, desse projeto turístico de cidade. Porque a gente, enquanto gestão, a gente tem uma preocupação também de não colocar aquela história de colocar todos os ovos numa cesta só. Uhum. Então a gente fez uma desapropriação estratégica, fizemos um condomínio industrial, concedemos ali a concessão de terrenos para 6 fábricas que estão lá já se instalando, estão fazendo suas fábricas, levantando ali as paredes ali. Porque aí você tem também uma cadeia toda de empregos sendo gerada de vários segmentos. O cara que quer trabalhar na indústria, que tem vocação, aptidão para trabalhar naquele segmento, vai ter ali a oportunidade dentro do condomínio industrial e tem a vocação turística, que é o grande mote da cidade. Mas essa formação, esse centro de formação trabalha para tudo isso. E hoje, no aniversário da cidade, com o governador, a gente está lançando também um laboratório de uva que vai ser para o estado. Hoje, no estado do Rio, tem mais de 40 projetos de vinícolas. Aqui em Teresópolis, você viu o que o Maturano está fazendo. Nova Friburgo, Duas Barras, isso está explodindo. A região serrana está explodindo. Está se qualificando, está criando um novo roteiro que vai aí agregar muito para essa nossa região. E esse laboratório de uva tem por vocação e por finalidade um projeto também que a gente vinha trabalhando há 2 anos, já em parceria com o Instituto do Vinho lá em Portugal, de fazer ali a análise e a qualificação dos vinhos aqui do estado. Mas tem projetado nele também uma história ali de formação, da gente ter possibilidade de formar já o enólogo, a agronomia, o pessoal que vai trabalhar dentro dos vinhedos. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho uma enóloga na região chilena, morando em Areal ali, trabalhando em 4 vinícolas dessas 16 que se juntaram e trouxeram ela. O guia de enoturismo do Borgo é um cara que veio de Mendoza, lá na Argentina. A gente tem uma pessoa da Serra Gaúcha que é o maior enólogo do Brasil, chamado Adolfo Lona, assina uma dessas vinícolas. Então eles estão investindo muito. E esse intercâmbio é muito legal. É óbvio que é bacana quando você recebe essa galera de fora, porque dá a possibilidade do cara que está trabalhando ali aprender com gente muito capacitada, muito qualificada. Mas tudo que a gente puder qualificar para ocupar com a mão de obra arealense da região, a gente vai fazer. E esse laboratório inaugurado hoje, Centro de Formação, tem essa finalidade de fazer essa capacitação contínua e permanente.
Gente, eu vou dizer que é isso, né? É de Areal para o mundo, né? A gente não fala, você sonhou grande porque foi possível sonhar. E você pavimentou todos os produtos que você quer entregar lá na frente e, consequentemente, com a tua articulação, com o seu jeito de conduzir, tanto na esfera da articulação institucional, quando a gente fala de Estado, governo federal, quanto com o empresariado. Porque você faz esse equilíbrio muito bem, né, Gutinho? Você fala com o empresariado e você toda hora tá dando palestra. Então, assim, o Gutinho, além de prefeito, é palestrante, ambientalista e tá sempre nesses cenários circulando muito bem, quanto no ambiente institucional. Mas e considerando a região do entorno? A gente falou muito desse crescimento. E o Escolhas fala muito sobre esse crescimento da nossa região serrana, que acaba, né, dividindo ali com o Centro-Sul. É importante a união dos prefeitos da região? É fundamental. A gente sabe de que a gente está trabalhando agora com o Sebrae para a criação de um consórcio multifinalitário. A gente já tem um consórcio de saúde e tal, por todos os desafios, mas a gente é pequeno. Pensar na região, as cidades ainda é pequena comparado ao norte, noroeste, a Baixada Fluminense, as outras regiões do estado. Então, o que a gente está pensando, e a gente vê esse drama, e essa união, o Sebrae tem sido um parceiro de primeira hora para isso, quando a gente ganha escala, quando a gente se une. Então, os nossos pleitos, as nossas necessidades, elas têm muito mais chance de serem resolvidas e atendidas quando a gente está trabalhando unido e consorciado. Eu acho que com essa leva de prefeitos agora novos, a gente tem a chance única de trabalhar pela primeira vez uma região integrada. E isso está acontecendo já com os viticultores. A gente criou uma associação de viticultores em Areal, hoje tem mais de 40 associados. Ai, que bacana! Tá aqui o Maturano, tá o cara de Friburgo. Então, legal. Foi todo mundo entrando na associação. E aí, se o privado faz, é dever também do poder público acompanhar e trabalhar integrado junto. Esse laboratório tem essa vocação. Esse próprio Instituto Federal que a gente está trabalhando para trazer para Areal, ele tem também essa vocação e essa necessidade de atender a região. Ter ali um FRJ vai ser muito bom para toda a região. E é nisso que a gente acredita, sobretudo com essa leva nova de prefeitos, né? Que a gente unido, a gente é muito mais forte. É isso. A gente tem muito trabalho, muita coisa. Eu acho que esses são 100 dias de gestão, né? A gente está em semana de festa, né, Gutinho? Isso. Semana de festa na cidade, muita coisa boa. E você também consegue pensar na população trazendo grandes shows para a população, né? A gente está tendo aí hoje o Jamil. Tem Jamil. Conta aí, porque assim, as pessoas ficam enlouquecidas para poder ir para a cidade de Areal. Pode vir, vai ser muito bem recebido. A gente está com o Jamil, Imagina Samba, tem uma programação muito legal no aniversário. E esse calendário é muito importante para o morador, né? Para a pessoa, a gente resgatou o carnaval, isso é uma alegria para a gente. A gente faz um carnaval maravilhoso na cidade, cada ano que passa se consolida e cresce mais. E a gente fica muito feliz porque, às vezes, o morador ali que não tinha a qualidade do lazer, não tinha possibilidade de ir para Três Rios, para Petrópolis, numa festa, né? Seja pelo preço da passagem, pela locomoção, por tudo. A gente hoje tem o lazer de qualidade na cidade, seja para o turista, seja para quem quiser, mas, sobretudo, para o morador de Areal. Então, o aniversário, o Natal, o Carnaval, são festas ali, são calendários que a gente faz questão de fazer e fazer bem feito. Gente, você aí de casa que está recebendo aí, que está acompanhando toda a programação de Areal, quem é de Guapimirim, de Teresópolis, que está se organizando para subir, que geralmente sobe por Teresópolis, pega a Serrinha de Itaipava, chega em Areal bem rapidinho, não esquece, porque você tem que chegar em Areal e tem que acompanhar essa festividade no modelo que a cidade está impondo aí todos esses eventos. Você vai no agenda, é importante agendar, vai no Maria Prado Beauty, vai lá, sai de lá, linda, maravilhosa, e vai para Areal comemorar, fazer todas as suas festividades lá no local, porque com certeza vale muito a pena. A gente de vez em quando sai daqui para poder ir para lá, para poder aproveitar essa gastronomia. O Escolhas vai estar lá conhecendo também algumas áreas da cidade que a gente ainda não conseguiu explorar. Já estou compartilhando aqui com o Gutinho, mas eu queria, nesse ritmo de festa, Gutinho, falar sobre esse menino Guto, né? Que o pessoal fala assim, gente, mas ele é prefeito mesmo? Aí a gente fala assim, sim, de segundo mandato, já foi vereador. E era liderança política na cidade ativa, brigou para muita coisa que está estabelecida na cidade. E eu queria, ainda assim, caminhando para o fim dessa conversa, de tanta coisa boa, de 100 dias de gestão, fazer uma homenagem, porque é muita festa mesmo, e o Gutinho acabou de fazer aniversário. Então a gente vai cantar parabéns pro Gutinho. Então tem bolo pro Gutinho hoje, sim. E a gente vai, e você aí de casa canta com a gente. Parabéns pra você
nessa data querida, muitas felicidades. Ainda foi gentil, não botou a idade, não revelou a idade, eu revelei no início. Soubesse que eu tinha revelado. Eu não revelei a idade porque ninguém acredita que o Gutinho tem 35 anos. É verdade, porque tem cara de menino, né? É um menino, tem 20 anos. Gutinho, obrigado. Isso aqui é só uma pequena homenagem pra realmente não passar em tudo. branco. É uma alegria estar aqui com vocês comemorando o aniversário de Areal e o meu. É isso. É tão arealense, né? Que tá tudo junto, tudo né? junto. Aniversário da cidade. E eu acho que, assim, muita coisa boa, muita projeção boa. O que o Escolhas tem proporcionado, eu acho que para quem tá nos assistindo, é um bom bate-papo. É bate-papo com gente do bem, gente que escolhe fazer o bem, e gente que está projetando bem. Então, é um prazer a gente estar falando aqui de festa, a gente está falando de integração. Vou até falar porque o Johnny foi o primeiro prefeito entrevistado aqui da nossa região. E o Johnny lançou um desafio. O desafio não foi meu. Eu comprei o desafio dele. E ele falou muito sobre essa importância das cidades aqui estarem unidas, em roteiros, e trazer o pessoal. Ele falou muito sobre trazer a população turística para a cidade, para Friburgo, Teresópolis, Areal, mas para que a população fique na cidade. Não faça aquele bate, porque a gente é muito pertinho do Rio. O pessoal faz bate e volta, mas não, vem. Isso. A gente tem o prefeito, né, de Sorocaba, fala, venha morar aqui. A gente nem tá falando de venha morar aqui, mas a gente tá falando assim, venha um turistar aqui, mas vem, fica, se hospeda, fica um tempo na cidade, aproveita o que ela tem de melhor. E aí ele lançou um desafio, olha, o meu Natal, segundo o Johnny, vai ser o maior Natal de toda a região. Eu estou preparando muita coisa boa e eu quero que as pessoas venham conhecer o Natal de Friburgo. No ano passado, a Marina arrebentou no Natal também fez um Natal lindíssimo na cidade. A gente fala de muita programação, de muito turismo, de toda essa vocação. Tem programação em Areal planejada e projetada Natal de Areal? Tem. A gente faz o Natal todo ano, chama Natal dos Sonhos, é muito legal também. A gente está agora lançando esse ano, vou aproveitar o jabá aqui, a primeira festa do Festival do Vinho. Vai ser ali na primeira semana de agosto. É um festival que vai participar com essas vinícolas, com a colheita itinerante. E vai ter também uma programação fixa lá no parque que a gente fez na cidade, o Parque Julioca. Então tem ali uma programação. E a nossa ideia, como faz o Johnny, a Marina, é fortalecer esse calendário de evento, que isso é importante para o morador, para nossa região, mas também, sobretudo, para quem vem turistar, gastar, gerar emprego. Que você sabe que você tem aí boas festas durante todo o ano acontecendo nas cidades e movimentando toda a região, né? Então, gente, tá aí lançado o desafio. O Areal também vai ter Natal, mas antes do Natal, a gente ainda volta para o Festival do Vinho em agosto. Isso é muito bom, Gutinho. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí os seus 100 dias de gestão, mais os seus tantos anos de realização para a cidade. Muito obrigada pelo carinho que você teve com Escolhas, né? Hoje um dia aí corrido, a gente sabe o quanto é difícil um prefeito sair da sua cidade para prestigiar em uma outra cidade, e a gente teve esse prazer, né, de estar conversando com um amigo, com um dos maiores e melhores gestores desse estado. Então, muito obrigado de coração. Obrigado, pela sua vinda aqui. Eu que te agradeço. A gente fica muito feliz. E eu acho muito importante iniciativas como essa e a sua coragem. O dia dessa mulher tem 38 horas, né? Ela tá ainda fazendo esse podcast de compartilhar boas histórias. Isso inspira, serve de exemplo, né? O que o Johnny faz em Friburgo, o que a gente tá fazendo em Areal, pra gente trocar figurinha, pra gente ver que é possível e que a gente tem uma região linda que só depende da gente. Então, parabéns pela sua escolha de estar levando, compartilhando, fazendo bem, que é, pra quem te conhece, sabe, característica da sua personalidade. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso. Que essa escolha aí se perdure por muito tempo, esse podcast cresça, inspire muita gente a fazer o bem e ajudar a nossa região, o nosso estado a crescer e prosperar. Obrigada, Gutinho. E você aí de casa, que ficou com a gente hoje, acompanhando essas histórias maravilhosas. A gente sai daqui hoje com um roteiro, né? Para você de casa, sair de Teresópolis, sair de Friburgo, sair de Guapimirim, sair de toda a região do estado. Areal é muito pertinho. Vale a pena você conhecer cada roteiro, cada investimento que essa cidade tem feito. E muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos ajudar nas escolhas, porque o pessoal de casa tá mandando pergunta, o pessoal de casa tá indicando, você não vai falar daqui da minha região, e é por isso que a gente ampliou e a gente tá falando da região toda. Muito obrigada. Então, curta, comenta, compartilha e continua com a gente.